Irmãos, Dia dos Pais é um dia talvez um pouco menos celebrado que o Dia das Mães, mas a igreja normalmente é um pouco mais vazia, o que é bom no sentido de que é a oportunidade de muitos estarem com seus pais, mas é um dia para alguns de muita alegria, a introdução que eu sempre faço nesse tipo de evento, mas para outros é um dia também de várias tristezas, lembrando as lutas ou com o falecimento de um pai, ou situações de abandono, situações de pais que foram problemáticos, muitas famílias no nosso país com pais alcoólatras. E eu quero trabalhar um pouquinho hoje, nesse dia, o tema de situações de relacionamento entre pais e filhos. No caso aqui, o texto que eu vou usar não está falando só do pai, mas do pai e da mãe com seus filhos, mas o pai como responsável pela sua casa, pelo seu lar, aquele que o Senhor estabeleceu como líder do seu lar. E eu tenho visto, lidado no ministério e mais recentemente em muitas ocasiões com conflitos familiares que começam na relação ou são de natureza da relação pais e filhos, às vezes situações muito conflitantes, situações de muita luta e às vezes pior até, situações de muita distância. Filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, lares muitas vezes que estão em pé de guerra, ou então lares em que as pessoas mal se conversam, em que o celular ele é o relacionamento principal de cada um no seu, na hora do jantar, aquele silêncio, quando jantam juntos, ou então cada um com a sua vida, já muito cedo às vezes, famílias com esse afastamento, pais que desconhecem seus filhos e as reações como seus filhos são, na escola, na igreja, na vida, e outros até casos em que pais, sabendo um pouco de como são seus filhos, simplesmente justificam, e isso é muito comum, quando os filhos erram, justificam os pecados dos próprios filhos. Então, situações muito comuns da vida da igreja, e muitas vezes nós temos lidado aqui com situações, seja de conflito, seja de abandono, seja de situação de distância, seja situação de justificativa de pecados. E a pergunta é, ok, essa é a realidade, como que a gente muda isso? Se isso é comum, como que a gente pode mudar? Irmãos, a vida das famílias na igreja, ela não pode ser assim. Ela não pode ser o normal. Veja, uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. Embora seja comum, isso não pode ser normal. Nós não podemos nos conformar de que a relação que nós vamos ter com aqueles que Deus colocou, falando como pai, sob os nossos cuidados, seja uma relação marcada por comportamentos, por relacionamentos quebrados. A gente não pode aceitar que isso está tranquilo. E nesse texto, só que eu vou lhe dar, que vai falar dessa restauração, é uma segunda chance, não só no relacionamento, uma segunda chance para mim, como pregador. Porque eu preguei esse texto numa conferência nesse ano. Não sei se você já teve aquela situação em que você teve uma reunião no seu trabalho, teve uma aula que você deu, no meu caso um sermão, e quando você sai, você fala, ai, não foi do jeito que... Ai, se eu tivesse feito assim... Nossa... E aí você sai com raiva, você fala, não... E muitas vezes a gente faz isso e não consegue consertar mais, já fez. A vantagem é que eu fiz isso em outra igreja. E hoje eu tenho a chance de pelo menos passar menos vergonha aqui e com vocês trabalhar melhor um dos textos que mexeram comigo nessa relação pais e filhos. E eu quero mencionar com vocês o texto de Lucas capítulo 1, pedir que você abra comigo. Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17. Eu não lembro quais que estarão projetados aqui. Tá. Você vai ter que ler na sua Bíblia, porque eu só projetei o 16 e o 17. Texto de Lucas capítulo 1 é o texto em que nós temos na Escritura a revelação do nascimento de João Batista. Quando João Batista vai nascer, há toda uma profecia ali para Zacarias, e
E Zacarias não acredita e tem uma série de circunstâncias, mas eu quero trabalhar justamente a profecia que é dada sobre João Batista e o seu ministério. Então, Lucas capítulo 1, versículos 13 em diante, é o anjo Gabriel conversando com o pai de João Batista, que é um homem chamado Zacarias. Diz assim: mas o anjo lhe disse. Então o anjo aparece, Zacarias fica com medo, e aí o anjo conversa com Zacarias ali no templo do Senhor, no Santo dos Santos. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E agora o texto de hoje. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e para deixar um povo preparado para o Senhor. Essa é a profecia sobre João Batista. Essa profecia é o cumprimento das últimas palavras do Antigo Testamento. Então, eu queria que você volte um pouquinho, e eu quero ler as últimas palavras do Antigo Testamento, que é o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu vou lidar basicamente com o texto de Lucas, não vou lidar com o texto de Malaquias, mas eu quero que vocês entendam que o Antigo Testamento termina de um jeito. O último versículo, os últimos 2 versículos do Antigo Testamento terminam aqui, Malaquias 4, 5 e 6. E quando o Novo Testamento começa, em um dos evangelhos, no Evangelho de Lucas, é citado o texto com o qual o Antigo Testamento termina. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E agora a profecia que o anjo citou para Zacarias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. João Batista é o Elias que havia de vir. E grande parte do seu ministério, o ministério de João Batista, é um ministério de reconciliação, de restauração de relacionamentos. E a profecia de Malaquias, em que termina o Antigo Testamento, ela é citada por Gabriel logo no começo, antes da vinda de Jesus, porque quando João Batista vem, é o começo da promessa, ou do cumprimento da promessa de que haveria um novo tempo, e esse novo tempo começa com a restauração de relacionamentos, especialmente relacionamentos entre pais e filhos. Por que isso é interessante e é importante para a gente aqui? Primeiro, o Antigo Testamento ele é marcado por relações difíceis entre pais e filhos. Muitos de vocês não estiveram hoje na IBD, mas hoje na Escola Bíblica nós trouxemos um panorama, começando com Noé até os reis de Judá, de como foram os pais homens, como que eles cuidaram dos seus filhos no Antigo Testamento. E nós vimos aqui que, com exceção de um homem, chamado Jó, a grande maioria, quase todos os pais no Antigo Testamento foram péssimos pais. E sendo péssimos pais, as relações do Antigo Testamento entre pais e filhos foram relações de conflito, relações de perda, relações de omissão, pais que não cuidaram dos seus filhos da forma como deveria. E não é à toa que o Antigo Testamento ele revela uma decadência entre o povo de Deus, especialmente porque dentro das famílias o relacionamento entre pais e filhos era um relacionamento ruim, ou conflituoso, ou de omissão, e as gerações foram piorando. E quando termina o Antigo Testamento, para que haja uma palavra de esperança, termina dizendo: vai vir um novo tempo, que a marca desse novo tempo vai ser a restauração de relacionamentos entre pais e filhos.
E quando João Batista vem, é o tempo de começar a restauração. Então a mensagem central do nosso texto hoje é que é possível restaurar os relacionamentos entre as gerações, entre pais e filhos. E o texto não só diz que é possível, ele dá o caminho que Deus fez para que esse relacionamento seja restaurado. E o caminho e é um daqueles, não tem dois caminhos, esse é o caminho. O que o texto vai dizer aqui, se a gente quer que as nossas futuras gerações sirvam o Senhor, esse é o caminho. Como que a gente restaura os relacionamentos? Primeiro, o texto diz, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. O primeiro passo para que o relacionamento entre pais e filhos seja restaurado começa com a conversão. E no texto, a conversão normalmente dos pais e dos filhos, mas dos pais. O texto diz, fará retornar muitos ao Senhor. Isso é importante dizer, porque nós estamos num momento da nossa sociedade em que as pessoas querem restaurar as famílias pela via política. Olha o mundo que ele se tornou. Olha o que estão fazendo com os nossos filhos. Olha, já não tem, ninguém sabe se é homem, se é mulher, não sei o que lá. E o que a gente tem que fazer? Vamos fazer política, vamos fazer passeata e a gente vai mudar a nossa sociedade. Desculpa, turma. Não é esse o caminho bíblico. Estou dizendo que a gente não deve ter nenhum papel político. Estou dizendo que eu posso ter uma sociedade toda certinha, em que tem o pai, a mãe, os filhos, o cachorro, o papagaio, tudo bonitinho, e ainda ser uma família em que os relacionamentos estão quebrados. Porque a restauração de relacionamentos começa, em primeiro lugar, quando esses pais percebem que são pecadores e que eles precisam se voltar, em primeiro lugar, para o Senhor. E esse é um texto sobre o despertamento de Israel. Israel era um país religioso, fazia os rituais certinhos, mas cujo coração estava distante do Senhor. Esse é o tema dos evangelhos. Um povo que faz o certo da boca para fora. Mas agora que precisa se converter, e não é à toa que aqueles que matam Jesus ou que incentivam a morte de Jesus são os líderes religiosos. E se você olhasse a família deles, estava no papel tudo certinho. Mas o que falta nessa geração ali é uma geração que precisa se converter, e ele menciona então que a conversão vai vir com a chegada de João Batista. E vocês lembram que João Batista no Novo Testamento, ele prega, que eu me lembro, 2 sermões. 2 sermões. Fiquei até com inveja do João Batista, porque nessa semana eu tinha que preparar 2 sermões, né? Esse e o de ontem. Né? Mas João Batista, no seu ministério, prega 2 sermões. O último dele vocês conhecem. Ele pregou para o rei dizendo, não é lícito roubar a mulher do seu irmão. E foi o último sermão. Deu certo, né? O rei entendeu o sermão. E o matou, decapitou, mandou decapitar João Batista. Mas o primeiro sermão, João Batista pregava um sermão antes disso. Só que ele pregou o mesmo sermão muitas vezes, vocês vão lembrar comigo. É um sermão que está, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, quando diz assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, olha o sermão de João Batista, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O grande sermão de João Batista tinha um ponto, e o ponto era arrependam-se, que pode ser traduzido, e talvez devesse ser traduzido pelo verbo que é usado aqui, convertam-se. Tudo o que João Batista pregou, com exceção do seu último sermão, é que toda aquela geração precisava se converter ao Senhor. Um processo de mudar os seus caminhos e se voltar para o Senhor. Não é à toa que o ministério dele foi batizar pessoas que estavam se arrependendo dos seus erros e se convertendo ao Senhor. Para começar a redimir os relacionamentos entre pais e filhos, não tem um outro começo. Não adianta você estudar, fazer curso de educação de filhos, não adianta buscar o melhor que há na pedagogia, na psicopedagogia. O primeiro passo para um crente, de fato,
buscar aqueles que são seus, ou para que haja restauração no relacionamento, alguma das partes precisa ser crente. Pais crentes. É muito legal o investimento que nós temos na educação dos nossos filhos. Não tire esse investimento, é muito legal. Não é? Você dá a melhor escola que você pode, alguns filhos fazem inglês, outros fazem francês, outros fazem alemão, não é? Outros já jogam tênis, outros jogam futebol, faz taekwondo. Tudo isso em si não tem problema nenhum, continuem fazendo. Mas o mais importante é que pais sejam crentes e que filhos também sejam crentes. E se nós já temos aqui na nossa igreja muitos dos pais que são crentes, e se a gente às vezes não tem a convicção de que os nossos filhos são crentes, o que você precisa investir, agora que você é crente, é na conversão do seu filho, na pregação do evangelho. A gente não pode considerar que os nossos filhos automaticamente são crentes, porque não funciona assim. Os nossos filhos precisam ouvir do evangelho, precisam ver o evangelho, precisam ver quem nós somos, ouvir de nós quem nós éramos e o que nós nos tornamos. Eles precisam disso para que eles mesmos saibam de quem eles são e se tornem aquilo que eles podem ser como crentes no Senhor. E é possível pregar sem ser chato, que é uma coisa importante também. Pregar falando daquele Senhor que nós amamos. Né? É gostoso falar daquilo que a gente ama, muitas vezes, e essa é a pregação que funciona. É possível restaurar relacionamentos entre pais e filhos, mas para isso, o primeiro passo é a conversão, no mínimo, dos pais. Mas olha o que o texto diz. João Batista irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Muitos pais crentes na Bíblia foram ótimos servos de Deus, mas péssimos pais. Por quê? Eles se converteram ao Senhor. Ótimo. Eles só não se converteram a quem? Aos filhos. Faltou o segundo passo, uma conversão aos filhos. Em Malaquias, no texto que nós lemos, a conversão é dupla, mas ela tem uma ordem. Em Malaquias diz, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, nessa ordem, que é o que mais ou menos aparece aqui também. Primeiro os pais, turma, alguém precisa começar o processo de buscar a outra parte. Se há situações nas nossas famílias em que a relação pais e filhos não está adequada, seja uma relação de conflito, uma relação de distância ou qualquer outra dificuldade, a primeira responsabilidade de quem vai buscar quem está com os pais, não com os filhos. Uma consequência necessária da nossa conversão, se nós somos pais ou queremos ser pais, é que agora a gente precisa voltar o nosso coração para os nossos filhos. O legado da fé começa com os pais. Desde o Antigo Testamento isso é colocado, Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Falando do relacionamento de conversão desse pai, ama o Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você é crente. E agora, versículo 7 de Deuteronômio 6. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Primeiro a relação com Deus, mas agora eu penso no filho. Pais que estão aqui hoje, a bola está conosco. Tenho visto estratégias de muitas igrejas e não há pecado nisso, não é pecado, mas não é a nossa estratégia. Muitas igrejas têm tido a estratégia de crescer ganhando os filhos, para quem sabe, se der, talvez, ganhar os pais.
Funciona bem até certo ponto. Os filhos são muito mais abertos a mudanças do que os pais. Gente velha é mais assim, né, resistente. Mas normalmente essas igrejas, elas crescem, mas são igrejas imaturas. Por quê? Porque as pessoas que estão se convertendo são naturalmente imaturas. Por outro lado, igrejas que fortalecem os pais têm a ser igrejas não só maduras, mas cujos filhos também já nascem num contexto de aprendizado do Evangelho e são filhos mais maduros. É muito mais difícil, é muito mais fácil, ou muito menos difícil, um pai levar seu filho a Jesus do que um filho levar seu pai a Jesus. E pais, nós temos, a responsabilidade bíblica é nossa. Não há nenhum texto que diz, filho, ensina teu pai no caminho que deve andar, e quando ele for ainda mais velho, se der, né? Para não dar duro, né? A situação aqui que aconteceu na nossa igreja, há tempos atrás, de pessoas que não estão mais entre nós aqui na igreja, mas que foi muito interessante numa dessas situações, uma das grandes situações que eu tive na história do meu ministério de luta entre pais e filhos. E a situação tinha sido de que o filho tinha se desencaminhado na vida. E no momento em que ele se desencaminhou, os pais, com o intuito talvez, a intenção de não perder o filho, quando o filho começou alguns pecados graves, os pais não disseram não para o filho. E anos depois, quando a situação foi se agravando e chegou de uma forma insustentável, aí chegou para mim o caso. E nós sentamos, conversamos e tivemos que lidar com um filho perdido na vida. Mas em algum momento eu cheguei para esses pais e falei, vocês sabem que a situação de hoje começou lá atrás, quando vocês, como pai e mãe, não disseram não para o seu filho. E seguimos lidando com o caso do filho. Meses, talvez anos depois, um dia esse pai me procurou e disse o seguinte, pastor, eu pedi perdão para o meu filho. A restauração dessa família não foi completa, mas ela começou em algum aspecto aí, no dia que esse pai chegou e falou assim, filho, os seus pecados são sua responsabilidade. Mas lá atrás, quando você começou a se desviar, e eu olhei a sua situação e eu não falei nada, essa foi a minha responsabilidade. Eu devia ter dito, filho, não vai para aí. Eu devia ter agido como pai, impedido você daquilo que correspondia à minha tarefa, de sair para onde você foi, de fazer o que você fez. E por isso eu errei. Me perdoa. Quando um pai faz isso, ele está percebendo finalmente, depois de anos, que ele como pai, ele tinha uma responsabilidade que ele não cumpriu. Aí eu começo a ver restauração. Nós estamos querendo que os nossos filhos mudem, sem nos dar o trabalho de fazer o processo que um pai e uma mãe que amam seus filhos deveriam fazer. Nós queremos mudar os nossos filhos, eu sempre conto essa história, sem pagar o preço de nós mudarmos primeiro. Quando nossos filhos, e eu falo isso pelas lutas que nós já temos tido ao longo dos anos, em casa inclusive, quando os nossos filhos apresentam ira, desrespeito, rancor, alguma coisa, o normal de um pai é quando um filho é levemente desrespeitoso, ele fala, ô, se liga aí, meu jeito. Né? Imagina, né? Sendo bem bonzinho comigo mesmo. Se eu quero ensinar que meus filhos sejam respeitosos, eu deveria, ainda que eu seja desrespeitado, tratar o meu filho com respeito. O caminho da transformação começa com pais que decidem buscar os seus filhos. Essa é a nossa responsabilidade, e mais o texto diz, para fazer voltar o coração dos pais. Não estamos falando de mero comportamento, vou mudar minha agenda, tá bom, porque o pastor falou, tá, toma um café comigo amanhã. Né? É o coração. O ponto é que é um íntimo que se preocupa com alguém que Deus colocou sob a nossa responsabilidade.
E é interessante, irmãos, que a gente não percebe, mas a gente está vivendo um momento de intenso conflito de gerações. Isso é visto nas igrejas. Hoje você tem dois tipos de igreja. Uma são as igrejas para jovens, cujo nome é churches, né? As churches. Church é a igreja em que o idoso fala. A igreja aqui, irmão, né? É sim, não está vendo a máquina de fumaça? É aqui. E o idoso fala, máquina de fumaça, igreja? Ou, e alguns vão lembrar da experiência do fim de semana, a igreja em que o mais jovem, né, conheceu Matusalém. Né? Que é a igreja que não dialoga com a nova geração. São os extremos. Eu preciso de uma igreja que ensine a respeitar aqueles que são mais velhos, que tem inclusive padrões de igreja que dialogue com a geração mais velha. E ao mesmo tempo não vai, por causa de uma, perder a outra. Porque no fundo é mais ou menos o que deveria acontecer nas nossas famílias. Há um diálogo entre gerações que se perdeu. Agora, se o meu coração está voltado para a próxima geração, eu quero entender um pouquinho eles. Me parece que a consequência natural de Malaquias é o coração da próxima geração também está atento a mim. E o texto está falando de algo profundo aqui. Pais que abrem mão de um pouquinho daquilo que eles são, eles poderiam fazer sozinhos porque o coração deles está voltado para a próxima geração. E essa é a responsabilidade. Então, é possível restaurar os relacionamentos, primeiro, com a conversão ao Senhor. Isso é inegociável. Não é uma restauração política. É uma restauração espiritual. Segundo lugar, é necessária uma dedicação a esse relacionamento de coração, que é a conversão aos filhos. Mas o texto de Lucas, ele traz um elemento que não está presente em Malaquias, mas que talvez seja paralelo à ideia do coração dos filhos se voltarem a seus pais. Quando diz, e os desobedientes à sabedoria dos justos. O texto não diz se os desobedientes são os filhos, mas há uma ideia de probabilidade, de que é provável que aqui sejam os filhos desobedientes, por causa do paralelo em Malaquias que fala primeiro dos pais e depois dos filhos. E se eu estou certo nessa ideia de que os desobedientes aqui são os filhos, ele diz, levar os filhos, voltar os desobedientes à sabedoria. E olha que interessante, então nós estamos falando de filhos que são desobedientes e que em algum momento eles se tornam sábios. Turma, sabedoria na escritura, vou falar para vocês, não está ligado a pessoas jovens, normalmente. Não necessariamente aos idosos, mas mais aos idosos. O que eu estou dizendo? Há um processo, talvez relativamente maior ou mais longo, de alguém que era caracterizado por ser desobediente para ser considerado na escritura alguém sábio. E esse é o aprendizado. O que ele está dizendo aqui é um cultivar. É um longo processo em que aquele filho que era um problema, em algum momento se torna fonte de orgulho. E se é um processo, vai depender muito de um negócio chamado consistência e perseverança. Muito. Conforme as pessoas, os pais vão se convertendo e eles começam a orientar suas afeições para os seus filhos, muitas vezes, em algum momento, os filhos correspondem. E é interessante que algumas vezes não. O que eu estou dizendo? Muitas e muitas vezes, os pais, nós como pais, queremos nos nossos filhos os resultados imediatos. Resultados que nós não cobramos na nossa vida, mas nós queremos na vida deles. Filho, eu já te falei. Quanto? Uma vez? Nosso grande problema é que a gente aborta o processo de tornar um desobediente num sábio, a gente aborta o processo muito cedo.
Ah, eu fiz isso que o pastor falou, eu fiz uma vez. Não funcionou. E aí volta para os velhos padrões. Pais, a tarefa de nós levarmos os nossos filhos à sabedoria não se resolve num passe de mágica, nem numa semana. Ah, eu me converti, eu agora amo meu filho, ele vai se batizar, vai ser crente e vamos passear no bosque. Não é assim. Muitas vezes são padrões que a gente desenvolve na nossa família de ira, de distância, de não conversar as coisas relevantes, de não tratar os desentendimentos e colocar debaixo do tapete. E quando me liguei que a coisa não está dando certo, agora eu preciso mudar, então eu vou mudar um dia e... Se nós não formos consistentes no cuidado dos nossos filhos, eles continuarão absolutamente desobedientes. Há uns 3 anos atrás, quando eu preguei aquele sermão sobre as fases da vida, e falando que a velhice é um tempo de colheita, é uma colheita espiritual, uma colheita relacional, uma colheita financeira e uma colheita das nossas escolhas na área da saúde. Lembram disso? Por causa daquele sermão, na verdade um pouquinho antes, eu comecei a investir, falando da parte financeira, na minha aposentadoria. Então, sim, eu comecei há pouco tempo. E o objetivo desses pequenos investimentos era um dia me aposentar. Financeiramente, não sei se do trabalho, mas não precisar trabalhar para comer. Trabalhar se eu quiser e puder. E começando a investir, fui lá ver fundo imobiliário, CDB, ações. Adivinha? Perdi dinheiro. Um monte de dinheiro. No começo, teve um fundo imobiliário que eu comprei, era o principal da minha carteira. Acho que o mundo inteiro sabia que era um fundo podre e eu não. Tinha lá, perdi um dinheiro com aquilo. Perdi. E até esses dias, essa semana, eu olhei aquele fundo lá, que já vendi tudo, falei, chega, não quero mais. E tá pior do que estava. Falei, você ganhei um pouquinho, ganhei R$6 por cota. Uau, né? Ou perdi menos. Então você imagina, já que eu perdi dinheiro no começo, o que é normal, então eu vou desistir. Vou viver a vida, vou gastar tudo em picanha todo fim de semana. E, não é? Aí eu termino a vida. O problema é você não morrer, né? Você não morrer. Chega uma hora, não tem nem o dinheiro da picanha, não tem saúde para comer picanha, não tem a churrasqueira para fazer a picanha. O que a gente faz? Eu desistir? Eu sei que eu não vou ter saúde em algum momento, não vou ter como... Talvez a igreja não queira mais um pastor que repete o mesmo sermão todo domingo e não lembra. Não. Continuei. Investindo um pouco melhor, já estou agora... A minha curva de investimento está um pouco abaixo do CDI, mas ela acompanha o CDI, se você sabe o que é. Olha, já não compro ativo muito podrinho. Não? Mas estou melhorando. Por quê? Se eu estou pensando que eu vou me aposentar lá na frente, eu tenho mais 25 anos para investir nisso. Alguns dos irmãos aqui foram muito sábios em se preparar para a sua aposentadoria financeiramente. Mas talvez não estão pensando que a paz que nós vamos ter lá na frente não é só financeira, não. Há os outros elementos que nós vamos preparar na área espiritual, na área do casamento, relacional, mas especialmente dos nossos filhos. Porque o que adianta eu ter milhões na minha conta se meus filhos estão perdidos diante do Senhor? Não vale nada. E o que eu estou falando para você é que se eu quero transformar um filho desobediente num filho sábio, eu vou ter que começar. Só que eu não vou poder parar, inclusive vai ter umas perdas no começo. Mas eu sei onde eu quero chegar lá na frente. Eu quero chegar e ver meus netos passando lá em casa. E falar, vovô, esse é filho de quem?
Não, eu quero saber do meu filho, com a esposa dele, da minha filha, com o marido dela. Eles servem ao Senhor. Você entende? Do que compete a mim como pai hoje. Plantar para colher isso lá na frente. E se é isso que eu quero colher, eu vou ter que investir muito tempo nesse relacionamento para que o desobediente de hoje se torne o sábio de amanhã. Se eu quero colher frutos, eu tenho que jogar bastante adubo nessa árvore, podar os galhos ruins, tirar a erva daninha, fazer todo o trabalho, semana após semana, após semana, após semana. Sim, é possível restaurar relacionamento entre filhos e pais. Como? Primeiro com a conversão ao Senhor. Primeiro dos pais, mas também dos filhos. E não só o Senhor se converter aos filhos, se tornar objeto da nossa afeição. E trabalhar no cultivo desses filhos para que eles saiam da desobediência e se tornem pessoas sábias. E o texto termina com o último elemento dessa restauração, que está no finzinho aqui quando diz, para deixar um povo preparado para o Senhor. Um povo. Se eu comecei me convertendo ao Senhor, agora me voltei para os filhos. E essa marca da nova aliança, as famílias. E eu estou investindo vez após vez para que esse homem desobediente, essa moça desobediente se tornem sábios no Senhor. O normal é isso daqui, deixar um povo. Veja, ele não fala para deixar netos. É mais do que netos. Não fala para deixar uma igreja. É mais do que uma igreja. Ele fala para deixar um povo. Um povo. Isso é um legado. Se você está pensando em deixar bens para os seus filhos e netos, eles têm a capacidade de gastar todos esses seus bens em poucas semanas. Vai por mim. Eu deixei 50 milhões. Eu não sei vocês, eu consigo gastar 50 milhões. Acho que um mês não, né? Um ano. Você consegue? Eu sei de pessoas reais, que perderam tudo. 15 milhões e perdeu. Tudo. Gastando mal. Agora, se meus filhos amam o Senhor, se foi nisso que eu investi, o que o texto está dizendo é que o legado deles é imensurável, eu não consigo mensurar. Fala de deixar um povo preparado para o Senhor. O povo de Deus deve ser marcado por esse legado de gerações. As igrejas evangélicas deviam ser marcadas por uma longevidade de famílias que vão aumentando e saem igrejas, saem gente que ama o Senhor, que serve o Senhor. Mas infelizmente não são. Sabe por que não são? Eu vou falar para você. Nós, como igreja, povo de Deus, temos comprado a ideia de que o sucesso para um crente nessa vida é o mesmo tipo de sucesso para um não crente nessa vida. É essa a história que nós compramos. Um crente bem-sucedido na nossa visão hoje é a mesma coisa que um incrédulo bem-sucedido. Não há diferença. Hoje, na visão da igreja brasileira, dos crentes brasileiros, um homem bem-sucedido é a mesma coisa, um homem crente bem-sucedido é a mesma coisa que um incrédulo bem-sucedido. E não é na Bíblia. Nós medimos o sucesso a partir de 3 P's: poder, posses e prazer. Isso é um homem bem-sucedido no mundo. Nas Escrituras, no entanto, o sucesso é amar o Senhor. Esse é o sucesso. Ninguém pode tirar isso de um crente. Ninguém pode tirar isso de uma família que vive a vida do Evangelho. Quando alguém ama o Senhor, isso é sucesso. Quando eu vejo pessoas de cabelo branco que têm netos crentes, bisnetos crentes, eu penso assim: esses ganharam na loteria. Ganharam na loteria. Não há dinheiro. Eu quero ser pobre em outras coisas, se um dia eu puder ter uma família em que os filhos, os netos, os bisnetos amam o Senhor. Isso é ganhar na loteria da eternidade.
Amém. Não há colheita maior do que essa. Povo de Deus, pessoas redimidas, agora tendo famílias redimidas, se espalhando nesse mundo para servir o Senhor, e se Deus quiser, ainda como missionários. E é esse o produto que é expresso aqui. Uma família que é um povo do Senhor. E é possível, turma. É possível. Não é possível se eu quiser me dedicar ao sucesso desse mundo. As duas coisas não dá. Eu tenho que fazer algumas escolhas. Inclusive com impactos financeiros, eventualmente. Mas o que eu sei é, o que Deus quer ao restaurar é deixar um povo. Não um terreno. Um povo. Dando aula de missões recentemente, me voltou a história do Nicolau von Zinzendorf. Ele era um conde lá das Europa. Pré-reforma, não, depois da reforma, século XVIII. Ele criou um grupo chamado dos Morávios. Os Morávios, eles eram um grupo... As pessoas iam se convertendo, se juntavam, tipo, é uma comunidade hippie cristã. Eles viviam juntos, em vilas, sob a proteção desse conde. Essas famílias eram ensinadas a amar o Senhor e ele começou um movimento de envio de famílias missionárias para o mundo todo. O mundo todo. Mais de 100 anos enviando os morávios para o mundo todo para servir como missionários. Eles aprendiam os ofícios para sobreviverem em todos os lugares. Eles iam como grupos e eles chegavam, estabeleciam igrejas, pregavam o evangelho, depois faziam escola, hospital. Foi assim algo que impactou século XVIII e XIX, o mundo todo. E tudo começava com grupos familiares. Famílias que amavam o Senhor e transmitiam isso para os filhos e dos filhos dos filhos. E foi assim por mais de 100 anos. Turma, não tem legado se a gente desiste de cuidar dos nossos filhos porque eu estou cansado do trabalho. Todo mundo fica cansado do trabalho. Não ter legado se, em vez de estar com meu filho, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Talvez, para educar seu filho, não seja assim, filho. Mas há todo um futuro quando eu decido, como pai, gastar o meu tempo falando daquele que eu amo em primeiro lugar, o meu Senhor, para e junto com aqueles que o Senhor colocou sob os meus cuidados, que são os meus filhos. E se eventualmente eu e você conhecemos famílias cujo filho ou filha estão perdidos, há um caminho. Eu não estou dizendo que o caminho é fácil. Estou dizendo que o caminho é possível. Pregação do Evangelho. Conversão de pais. Ok, já somos crentes, ótimo. Conversão dos filhos. Conversão aos filhos. Cultivo do aprendizado dos filhos. E aí começa a construção de um legado. Pais, falando da aplicação aqui, invistam tempo nos seus filhos. Deus te chamou para isso. Me chamou para isso. Chamou para a gente fazer longas caminhadas, se é isso que você gosta. Eu sugiro, caminhada é bom porque você consegue fazer o que na caminhada? Conversar. Lá em casa a turma gosta de andar de bicicleta. Eu não tenho mais joelho. E na bicicleta você não conversa, você só ouve aquele barulho do vento. Ainda mais eu que faço o cachorro louco, né? Eu desço lá as ladeiras do condomínio sem freio. Né? Não vai ter legado aí. Mas na caminhada você conversa. Olha, filho, uma cobra. Né? Você conversa. E aí, como estão as coisas? Como tem sido? Não é? O que você achou de tal coisa? O que você achou do culto? Como que foi? Almoço, conversa. Fazer coisas juntos. Eu vou falar para vocês, não tá planejado aqui, não está no script, mas eu preciso falar. Viagem missionária que nós fizemos como família. Porque as crianças não conviveram com pai e mãe no campo missionário. Só conviveram com vida de igreja. Que tem seu valor, ok? Mas a gente trabalhar junto, quer dizer, eu coordenar o trabalho deles, pintando parede, louvando a Deus com massa, né? E voltaram
com uma experiência familiar, com um nível de comunhão, e entre os irmãos que foram também, que talvez os irmãos tenham percebido, o grupo que foi fica mais perto. Eu acho que é melhor do que ir para Disney. Eu acho que o legado é mais duradouro. Acho, não sei. Não é? O Mickey não se importa. Não é? Seu filho é pequeno, é pregar e disciplinar. Não é muito diferente disso. Conversar um pouquinho. Se é maiorzinho, conversar, pregar e disciplinar. Se é adolescente, são 3 coisas. Conversar, conversar e conversar. Turma, a gente precisa pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Não só para o nosso coração se voltar ao Senhor, para o nosso coração se voltar aos nossos filhos. Se você está com dificuldade com isso, um conselho que eu dou, já estou terminando, desculpe. Pega aqueles vídeos quando os seus filhos eram pequenininhos. É bom que a nossa geração, todo mundo tem esses vídeos. Está lá a criancinha. Quando era bonitinho, né? Depois se torna esse monstrinho. Né? Mas nos ajuda a lembrar que foi aquela ovelhinha que Deus nos deu. E essa palavra eu uso muito em aconselhamento de pais. Tá situação difícil, eu falo, lembra, é a sua ovelhinha que Deus colocou para você cuidar, aquele cabritinho para você cuidar, é sua para você cuidar. Filhos, eu sei que os seus pais são difíceis. Ore por eles. Se você é crente e seus pais são crentes, ótimo. Já temos meio caminho andado. Mas se alguém não é, ora. Busca. Não espera a tragédia vir para lamentar depois. Filho, se seus pais são difíceis, honre seus pais. É o único caminho possível. Aceitável. Peça ao Senhor para mudar o seu coração, pai, em relação aos seus filhos. Filho, em relação aos seus pais. Eu quero terminar orando, especialmente dando uma ênfase para aquelas famílias, e não são poucas, em que há situações difíceis entre pais e filhos aqui. Pedir que haja o começo dessa restauração. O legado, a tarefa, a responsabilidade é nossa, pais. Mas vou pedir que Deus restaure a minha, a sua, para que a gente um dia seja um povo preparado para o Senhor. Vamos orar. Senhor, sou muito grato que o Senhor é Pai e nos transmitiu o atributo da paternidade. Muito obrigado porque a gente pode participar de um aspecto da divindade que é incomparável a outras experiências que nós temos na vida sobre certos aspectos. Mas, Senhor, nos ajuda a percebermos que, sim, se o Senhor compartilhou esse atributo conosco, nós temos responsabilidade. Nos dá esse caminho, Senhor, de lembrar que primeiro devemos amar o Senhor sobre todas as coisas e acima dos filhos. Mas volte o nosso coração como pais aos nossos filhos também. Que a gente lembre que esse é o nosso principal papel depois de servir, de amar o Senhor, de sermos um com o cônjuge. Mas o nosso principal papel agora é cuidar dos nossos filhos. O Senhor nos dá a paciência e a perseverança no processo de transformar os nossos filhos desobedientes em pessoas sábias, tanto pelo exemplo quanto pelo ensino. E, finalmente, nos ajuda a ver lá na frente o legado que isso pode se transformar. E, ao se transformar num baita legado, que a gente glorifique o Senhor. Esse é o meu pedido. E já sou grato ao Senhor pela palavra de Deus que nos instrui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é isso.